Então vamos lá, tá gravando. Vamos oficialmente começar nossa reunião depois de problemas técnicos, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Joyce. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá. Vamos começar então a nossa aula ao vivo, né, da nossa última agenda. Chegamos aí perto do final, certo? Pessoal, vale então aquelas mesmas regrinhas de sempre, né? Se vocês quiserem participar, falar alguma coisa, podem já ativar o microfone, interromper a gente, tá bom? A qualquer momento vocês podem falar. Pode mandar mensagem no chat também, a gente vai estar de olho no chat aí para responder vocês. Beleza? Então, qualquer coisa aí, estamos à disposição. E vamos começar logo parabenizando vocês aí, né? Chegaram na reta final, última agenda do último módulo do curso de vocês. Show de bola, parabéns. Essa última agenda, ela fala sobre o mercado de trabalho, né? E é uma preocupação nossa desde o primeiro momento que vocês ingressam no curso, é a preocupação nossa colocar vocês no mercado de trabalho. Vocês participam de um curso técnico profissionalizante, um curso que tem ah, essa proposta de formar pessoas de forma que estejam adequadas ou aptas a ocupar cargos, né, dentro das empresas. Quando o Centro Paula Souza estuda e pensa em fazer um curso, ele se preocupa exatamente com isso, né? Falar, o que que essas empresas precisam de um técnico em administração? Então, nós vamos fazer nosso curso da maneira que o técnico em administração possa participar, ele possa estar empregado, né, ao final de um curso como esse. Então, parabéns por estar até aqui, tá? Quando a gente estudou, então, na Agenda 15 aí, falando sobre o mercado de trabalho, a gente vê que uma das maiores dificuldades no mercado de trabalho é a falta de qualificação ou a falta de vagas, né, para empresas, para pessoas não qualificadas. Todas as empresas procuram funcionários, possíveis funcionários que tenham um mínimo de qualificação, né? E é super importante, então, desenvolver algumas habilidades, algumas competências para vocês estarem no mercado de trabalho, tá? Então, a gente viu também sobre habilidades importantes, como habilidades tecnológicas, né? Aprender a utilizar um computador, uma internet, uma inteligência artificial, que está bastante em voga agora, né? Bem comum a gente ouvir falar a todo momento. É importante que vocês aprendam também a utilizar esse tipo de ferramenta, né? Ter essa mentalidade de um aprendizado contínuo. Nós somos professores e eu acho que eu não passei um ano da minha vida, desde quando eu sou professor, sem ter feito pelo menos um curso, participado de uma palestra, de um treinamento, de uma coisa menor que seja, mínima que seja. A gente está sempre ali, né? Aprendendo continuamente, a gente está sempre se atualizando, porque é importante, é um diferencial, né? É algo que é reconhecido no mercado de trabalho. E outro ponto importante aí é a parte do relacionamento interpessoal, a comunicação, o respeito, o trabalho em equipe, né? Eu acho que na aula passada eu falei sobre isso e não existe uma pessoa que vá trabalhar sem que ela tenha que se relacionar, sem que ela tenha que comunicar, sem que ela tenha que falar com outra pessoa. Se vocês estão aqui vendo essa aula, né, tenho certeza que quem não está trabalhando vai trabalhar e vai se relacionar, vai se comunicar, vai ter outras pessoas ali com quem se relacionar. Então, conversar bem, se comunicar bem, escrever direito é super importante no mercado de trabalho, ok? Beleza, pessoal? Concordam, hein? Vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam, tá bom? Ó? Por que as competências comportamentais são tão valorizadas? Respondam para mim, quem está online aí? Quero que vocês respondam. Ô, Jota, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Ale. Ah, tá. Achei que você não estava me ouvindo. Eu cliquei aqui. Até agora eu não tinha te ouvido, não. Agora você falou e eu ouvi. Anteriormente, não. Gente, coloquem aí no chat, caso vocês não queiram falar. Seria legal se vocês abrissem o microfone para falar, né? É isso aí, última aula, pode falar.
A Denilda é minha aluna. Eu sei Ana Caroline, eu tenho duas Ana Caroline, pode ser que seja minha aluna também. Flávia, eu não lembro. Maria de Fátima, eu acho que é. Nilva, eu não lembro. Rosana, não tenho certeza. Tabita é minha aluna. Vai, quero ver vocês falando. Por que as competências comportamentais são tão valorizadas? Vou dar uma dica, começar a falar para vocês, ó. Sabiam que as empresas hoje, na hora que elas vão fazer uma entrevista, elas se preocupam muito mais com as competências socioemocionais, com as competências comportamentais, do que com competências técnicas? Sabiam disso? Acreditam nisso? Sabe por quê? Ah, as empresas, né, os especialistas em RH já entenderam, já perceberam que é muito fácil você treinar competências técnicas, ou seja, é fácil você ensinar aquele colaborador, aquele funcionário, a rotina de trabalho, as funções que ele tem que fazer, o que ele deve fazer tecnicamente no dia a dia, na prática de trabalho dele. Não é difícil ensinar uma pessoa a ter esse tipo de conhecimento, mas é muito difícil você ensinar uma pessoa a ser respeitosa, a ter ética, a não ser uma pessoa corrupta. Então, esse tipo de competências, competências socioemocionais ou Ah, comportamentais, foi ler. complementar, Jota, uma coisa também que eu vejo muito no mercado de trabalho, você está falando de competência socioemocional, é você saber lidar com frustração, que hoje é uma dificuldade muito grande, então, de você receber um não, de você receber, às vezes, que não está legal aquilo que você fez, uma crítica que muitas vezes pode ser construtiva, né? A gente tem muito isso no mercado de trabalho, e as pessoas, às vezes, não sabem lidar muito bem com isso, e entra Perfeito. bem nessas competências comportamentais e socioemocionais. Então, Isso. tração, né? Com às vezes e às vezes começa até no próprio no curso que a gente faz, numa capacitação que você faz, né? Então, você saber lidar com as negativas também, né? Porque a gente vai encontrar muito isso no mercado. Muito Exato. mesmo. Aconteceu, não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa, pessoal, e aconteceu comigo essa semana. Eu falei com três funcionários e falei assim: olha, não tá legal, não tá rendendo o suficiente, vocês precisam ser mais produtivas. E algumas outras coisas a mais, né? Mas no final do dia, o feedback que eu tive é que eu não reconheço o trabalho, que não deveria ter falado aquilo e tal. Então as pessoas precisam saber lidar e entender, né? Interpretar e dizer, poxa, se não tá legal, o que que eu posso fazer para melhorar? É super importante, né? Eu vi que alguém levantou a mãozinha, foi a Rosana? Pode falar, Rosana. Ou se foi outra pessoa, fica à vontade. Rosana, Teve alguém que levantou a mão, né? Você viu? Eu não marquei quem era. a Nilva está escrevendo aqui. Ah, não. Então vai, vamos continuar. Então, é importante a gente saber lidar com o emocional, né? Saber lidar com o não, saber lidar com a frustração, às vezes com a questão de prazo, né? Então, ansiedade falam que é o mal do século, né? Então, você ficar muito ansioso, isso também entra nessas competências socioemocionais que o Jota estava falando, competências comportamentais, beleza? Isso aí. A Nilva participou lá no chat, ó. Ela escreveu assim: a comunicação e empatia entre as pessoas traz o otimismo, um ambiente agradável para a empresa, né? É com certeza. A comunicação é essencial e uma comunicação que você tenha respeito, que você utilize palavras adequadas para se comunicar, né? E a empatia também, com certeza, ali você se coloca no lugar de outra pessoa, você tenta entender o problema daquela pessoa, né? Para poder é, ter um ambiente de trabalho agradável. É super importante, sim, viu, Nilva? Ô, Rosana, você escreveu que vai tirar o fone. Não sei se você tentou falar com a gente não ouviu, tá? Mas se quiser falar, pode falar. Fica à vontade.
Então, vamos lá, Rosana, vou continuar. Se você quiser, você pode interromper a qualquer momento, tá bom? Aí nós temos também competências essenciais, né? Que é super importante aí dentro do dia a dia de hoje. Você ter, por exemplo, uma visão global. Antigamente a gente olhava a empresa, né? Falava assim, poxa, essa empresa é pequenininha, essa empresa é só aqui da cidade, é só da região, tá só no meu estado. E hoje é muito fácil você encontrar empresas que vendem, né, para todo o mundo. Aqui na cidade vizinha, até a cidade de um professor colega nosso, tem uma empresa que eles fazem bomba de lubrificação. É um negócio muito simples assim. Você olha, poxa, é um negócio bem comum e eles vendem para todo o sul da América. Eles vendem para Argentina, para o Chile, para o Paraguai. É uma empresa aí que vende muito, desenvolver essa visão global. Então, aqui é uma cidadezinha pequenininha, né, de 15 mil habitantes, e eles vendem o produto deles para o mundo todo. A Rosana, eu acho que o teu fone não está funcionando, viu, Rosana? Ó, ela escreveu assim para gente: o comportamento das pessoas pode direcionar. Realmente, né? O comportamento também, o jeito de se comunicar inclui também o comportamento, a postura, né? O jeito com que a pessoa até se veste, isso influencia na comunicação, né? E o comportamento principalmente. É uma comunicação, é uma forma de se comunicar, né? De certa forma, né? Que nem você falou, né? A roupa. Então, a forma, né? As palavras que você utiliza também, você tem que tomar cuidado aí, né? Que entra também nessa competência socioemocional, na questão da interpretação, né? Que as pessoas têm, se essa comunicação está sendo, está chegando da maneira que você gostaria que chegasse. Isso aí. São competências importantes, como o Jota falou, ter essa visão de mercado além do país, porque hoje, como você mesmo deu exemplo aí dessa empresa, você tem clientes que têm culturas diferentes, que têm hábitos diferentes, né? As multinacionais, a cultura organizacional, que às vezes é desenvolvida, aplicada dentro da empresa, né, você tem que também ter essa capacidade de se adaptar. Então, se hoje você está trabalhando aqui, a sua empresa tem por exemplo, uma outra unidade em outro país, na China, te mandam para a China para aprender alguma metodologia, você tem que também saber entender, né, ter essa visão global de mercado, né, ter desenvolvido essa competência para esse mercado, porque hoje em dia as empresas estão cada vez mais se internacionalizando, né? Então, até por conta, né, da facilidade que a internet trouxe, né? A logística está cada vez mais eficiente, né? Então, hoje você faz compras muito facilmente fora do país, envia produto, recebe mercadoria. Então, é importante entender o mercado e entender essas mudanças também. Perfeito, né? E aliado a isso, uma dica importante para vocês é o aprendizado de uma língua estrangeira, né? A gente tem como principal língua estrangeira aí o inglês, mas o aprendizado de uma língua estrangeira aí pode fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Estamos falando de mercado de trabalho, né? Com o objetivo de vocês estarem no mercado de trabalho, então aprender um inglês aí é super importante, tá bom? O próximo tópico aí, né, a gente falando da automotivação, manter o entusiasmo, né, o comprometimento, e muitas vezes isso acaba sendo difícil, mas é algo interno de cada pessoa, né? É algo que nós precisamos, poxa, o que que me motiva? Será que me motiva é o meu salário? É o que eu faço? É o que as pessoas falam do meu trabalho? O que é que me faz, que me motiva, que faz eu ficar feliz? E usar isso aí para você sempre estar motivado, né? Ó, a Nilva colaborou lá com a gente no chat também, ó. Às vezes as falas estão certas, mais para o momento em uma conversa, mas o tom de voz pode fazer uma confusão entre o convívio no ambiente de trabalho. Ô, Nilva, vou usar meu pai de exemplo. Meu pai trabalha comigo lá na empresa. E meu pai é um cara que ele tem sempre razão, ele está sempre certo.
tudo que ele fala, ele realmente, assim, não estou sendo irônico, tá? Ele sempre tem razão no que ele fala. Só que o tom de voz que ele fala faz com que as pessoas interpretem ele da maneira errada, como se ele fosse rude, como se ele fosse autoritário, como se ele não soubesse explicar ou ensinar alguma coisa. Então é perfeito isso que você está falando, né? Às vezes a pessoa ele está sempre certo no que ele está falando, ele tem sempre razão, ele tem mais experiência e tal, mas às vezes o jeito que ele fala, a pessoa sente assim, poxa, está me menosprezando, está desfazendo de mim. Então isso é bem complicado, né? Entender, saber lidar com isso, com certeza é uma das competências aí que a gente poderia chamar de essencial, uma das competências sociocomportamentais aí, né? Que faz com que você seja um diferencial no mercado de trabalho. Mais um item lá que a gente estava falando, ó, o equilíbrio emocional. A Nilva continua lá. Imagino, porque dentro de casa acontece isso, né? Isso, dentro de casa, entre marido e mulher, mãe, pai e filho, filha, geralmente acontece de verdade isso daí, né? Às vezes você está falando, está um pouco nervoso, e a pessoa que está ouvindo não entende, e aí ela, é sempre complicado. Isso é verdade. E tá ligado ao que a gente vai falar agora, ó, do equilíbrio emocional, né? De repente você controlar a sua emoção na hora de falar, na hora de se expressar, na hora de ensinar alguma coisa, às vezes até na hora de corrigir, né? Poxa, tem que corrigir aquela pessoa, aquele funcionário, às vezes até o meu filho em casa, tem que corrigir ele. De repente, o jeito com que você fala, né, esse equilíbrio emocional, vai fazer você ser bem ou mal interpretado, né? E consegue aí garantir manter um bem-estar dentro da empresa, né? Porque um ambiente onde as pessoas vivem brigando, vivem discutindo, não é muito legal de se trabalhar. Isso daí afeta e muito a produtividade da empresa. Então, se você quer trabalhar num lugar, né, onde seja agradável, e a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Isso aí. Então, a gente também tem que colaborar. Então, faz parte aí, como competência que as empresas, que as organizações tentam buscar aí, esse equilíbrio emocional, saber lidar com as emoções, tentar manter o bem-estar de todos, né? Então, às vezes, você respira fundo, conta até 10 para não dar aquela resposta meio atravessada que pode causar mais problemas e mais conflitos. Então, ao invés de você achar uma solução, você cria um outro problema, né? Então, o equilíbrio emocional entra nessa questão, né? E também, seguindo aqui, dando continuidade, né, no slide, a inovação, né? Que nem eu falei, às vezes a gente tem que tentar propor ser inovador, ser criativo, em buscar soluções, pensar fora dessa caixinha, né? Pensar em buscar novas alternativas. Isso também é importante, é uma competência muito bem vista, né? No entanto, que nas entrevistas, né, eles fazem aquelas dinâmicas, aquelas análises, né? Quem trabalha com RH sabe, e é para justamente analisar o comportamento dessa pessoa, se ela tem um perfil de pensar fora da caixa, um perfil de liderança, se tem um controle emocional, né? Porque se você quer crescer numa empresa, ter um cargo legal, ganhar mais, você tem que ter essas competências, né? Então é importante aí desenvolver esses pontos que acaba sendo um diferencial hoje em dia. É isso aí. A Rosana também postou alguma coisa lá no chat, ó. Onde eu trabalho, em um hospital, o modo como tratamos o paciente muda tudo. Muda toda a visão quanto ao atendimento. Com certeza, um hospital é um lugar muito delicado, né? As pessoas estão ali passando por uma situação que geralmente não é boa. A única situação boa que acontece no hospital é o nascimento de um filho, né? Agora, do restante, é difícil acontecer uma situação. Ninguém está ali por algo bom, né? Então, assim, o jeito com que as pessoas se comunicam, o jeito de falar é super importante. Acho que alguém foi falar e cortou tudo. Eu falei que as pessoas já estão, na maioria das vezes, fragilizadas, né? Ah, Tanto em o paciente como a família, né?
É isso aí. O jeito, assim, o relacionamento dentro do hospital é super importante, né? Na verdade, eu acho que vale para tudo, né? Quem trabalha com atendimento ao público, independente, né? Se, é lógico que no hospital, como você falou, as pessoas ou é por conta de um nascimento, de uma, né, alguma coisa, mas a maioria das vezes é porque está doente, está passando por uma situação complicada. Então, quem trabalha com atendimento tem que ter um jogo de cintura, tem que ter as competências, uma empatia muito grande para atender o próximo, né? É isso aí. Ó, a Nilva mandou uma mensagem pra gente, ó. A atenção a ser chamada teria que ser no particular, não no meio de todos. Como já ouvi casos. Realmente é vergonhoso, porque o assunto é entre você e a pessoa, não entre o público. É isso aí, Nilva. Quando você tem algo assim a apontar diretamente a um funcionário, né? Fala assim, olha, aquele erro específico daquele funcionário, aquele comportamento específico, isso deve ser tratado à parte. Mas também existe casos, né, de você ter problemas coletivos, né? Um tipo de comportamento que se repete ali. Com todos os funcionários, de repente, o funcionário sempre chega, todos os funcionários chegam sempre atrasados, os funcionários eles não fazem algo correto, não respeitam alguma ordem, então também a gente tem essa conversa que pode ser coletiva, mas se for algo pontual, né? Se for algo pontual, realmente deve ser feito sempre à parte, não pode ser feito no meio dos outros para não causar constrangimento mesmo, né? Ah, acho que a Nilva. Ah, ficou uma mensagem para trás, né? Aqui, ó. Em vídeos de psicanálise, diz que você tem que responder algo que afetou você depois de 24 horas. Na Bíblia fala a mesma coisa, viu, Nilva? Para você esperar o dia amanhecer para você refletir sobre o que aconteceu e só responder depois. Bom, encerrando esse slide, então, né, a gente tem esse conceito central da empregabilidade, ou seja, todas essas competências que nós vínhamos falando, as competências comportamentais, socioemocionais, todo esse tipo de competência, né, essas competências essenciais, visão global, motivação, equilíbrio, inovação, tudo isso serve para aprimorar vocês, né, aprimorar as habilidades, as competências de vocês, para que vocês estejam prontos, preparados para ingressar no mercado de trabalho. Esse é o nosso objetivo, formar alunos, né, que estejam aptos ao mercado de trabalho, alunos que as empresas eh, busquem, né, que as empresas queiram e entendam, fazer, poxa, essa pessoa ocupa exatamente, né, as necessidades que a empresa tem. A empresa precisa de alguém para auxiliar na produção, nós formamos essa pessoa. A empresa precisa de alguém para trabalhar no RH, nós temos esse aluno aqui, né? Então, esse é o nosso objetivo, formar pessoas aí que consigam estar no mercado de trabalho, que estejam no mercado de trabalho. Queridos, era isso que a gente queria rever, né, sobre o estudo dessa agenda. Vocês conversaram bastante com a gente aqui, a Nilva, a Rosana, né? Querem colocar mais alguma coisa sobre os assuntos da agenda? O próximo slide já fala um pouquinho sobre as atividades, né? Vamos perguntar se vocês tiveram dúvidas sobre as agendas aí, sobre os conceitos. Querem acrescentar alguma coisa para a gente? Cri, cri, cri. Então vamos lá, as atividades dessa agenda, né? Foi um fichário. Rosana, que a explicação está perfeita. Beleza, Rosângela? Rosana? Beleza. As atividades dessa agenda, né? Foi o fichário, que é um estudo de caso, falando sobre empregabilidade, né? Exatamente o que a gente tinha acabado de falar, para vocês entenderem a situação, né? Eu não lembro o nome da pessoa lá do estudo de caso. E a segunda atividade é um Padlet, né, que está dentro do fórum, para vocês falarem um pouquinho sobre como esse curso ajudou, afetou ou transformou vocês aí ao longo desse 1 ano e meio de estudo. Essa é a atividade que a gente mais gosta, a atividade que vocês abrem o coração lá para falar para a gente sobre esse percurso de 1 ano e meio junto com a gente, né? Uma atividade bem legal. Vocês tiveram alguma dificuldade com as atividades, pessoal? Deu tudo certo? Tem alguém com alguma dúvida? Rafaela, né?
O estudo de casos, né, Fabrício? Acho que é isso. Hoje eu corrigi algumas lá, mas não, o nome me fugiu agora. Oh, meu Deus, saiu a apresentação. Volta. Ah, voltou. Tranquilo? Dá um joinha, sei lá, né? Pelo menos daí é mais rápido a gente vê. Faz um coraçãozinho. Aí, Bom, então se não tiveram dúvidas a respeito da atividade, a Nilva mandou o coraçãozinho pra gente, ó. legal. Alguns avisos importantes, né? Estamos próximos à prova, então aproveitem para vocês estudarem, recapitularem. Semana que vem, na segunda-feira, né, vai abrir uma agenda de simulado. É uma agenda importante para vocês reverem, entenderem como que é a prova, se acostumarem à prova. Então façam essa agenda, né? Vai ajudar vocês bastante a se adaptar à prova. Estamos em semana de recuperação, então dê uma olhadinha nas atividades que ficaram pendentes, atividades que ficaram como refazer das agendas 10 até a 14, né, 15. Essas atividades podem ser refeitas, podem ser enviadas. Se vocês não fizeram, vocês podem fazer nesse período, tá? O período termina dia 17, então nós temos ainda mais 4 diazinhos aí para fazer essas atividades. Não perca a oportunidade, vocês estão no terceiro módulo, tenho certeza que já passaram pelos 2 primeiros e muitos de vocês aproveitaram aquela bonificação que tem lá, né? Quando você tem 75, 90, 100% de frequência, vocês ganham uma bonificaçãozinha, uma pontuação acrescida à nota da prova. Então não percam essa oportunidade de fazer o que não foi feito, tá bom? E estamos próximo ao exame, né? Primeira prova final de vocês. A data, dia 13, É, é isso, né? Dia 13 de novembro, a primeira data? Não, perdão, dia 13 é hoje. deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar. Deixa eu abrir meu calendário aqui. Todos convocados. O primeiro exame é obrigatório para todo mundo, hein, gente? Isso aí. Primeiro exame presencial, dia 29 de novembro, segundo exame, dia 13 de dezembro, né? Então, dia 13 é o segundo exame. Então, dia 29 de novembro, primeiro exame presencial, obrigatório para todos, tá bom? Se organizem, façam o primeiro exame, não percam essa data, tá? Ah, professor, não fui bem no primeiro, não passei, aí tem o segundo exame para ajudar vocês, tá bom? Mas o primeiro é obrigatório. Beleza? Ah, e os alunos sabem a data, ó. A Nilva dia 29, a Ângela dia 29, a Fabrício dia 29, é isso aí. Eu gosto de aluno que sabe a data antes de eu saber. Viu? Outra coisa, gente, só para não reforçar, né? O exame é 9 horas da manhã. Então, não percam o horário, cheguem, né, um pouquinho antes, para não ficar, né, aquela afobação. Quem precisar de declaração, geralmente a ETEC Polo dá a declaração, no caso, para quem está trabalhando, né? Então, se organizem para não faltar no primeiro exame, para estar lá às 9 horas da manhã. Faz, vocês já estão no terceiro módulo, faz para tentar ficar livre logo de vez, né? Ficar, né, de boa, né? Não ter que ficar esquentando mais a cabeça e ter que ficar correndo atrás, estudando, indo fazer exame. Então, já faz, já fica livre. É isso aí. Olha, eu vou contratar o Fabrício, ó. O Fabrício já está dando recado para gente, ó. Caneta preta, lápis e borracha. Fabrício, fala para mim, pode usar calculadora ou não pode? Pode consultar o celular, Fabrício? Levar tablet? Nunca usou. Não pode usar calculadora, não pode usar dispositivo eletrônico, né? O Fabrício está por dentro aí. Vou contratar ele para me ajudar. Ângela está perguntando se na próxima semana terá aula online. Ângela, estamos fazendo as aulas de revisões aí das agendas estudadas, tá? Então nós não temos previsão de uma aula para a próxima semana, tá bom? Se de repente você tiver alguma dificuldade, quer rever alguma coisa, entre em contato com o seu tutor, não sei se sou eu, a Ale ou a Joyce, mas fala com a gente, de repente a gente faz uma chamada com o aluno que tiver algum problema, tiver alguma dificuldade, quiser tirar alguma dúvida. Dá para fazer mais fácil assim, tá bom? Mas programado, nós não temos uma aula ao vivo programada para semana que vem, não.
Outra coisa também que vocês podem estar fazendo, que ajuda também, é que todas as aulas que a gente fez, de todas as agendas, então toda semana a gente está fazendo aula de revisão de agenda, está gravada. Então, vocês podem também estar procurando lá no quadro de avisos as gravações. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Tudo certo? Então, pessoal, nós vamos encerrar, tá? Vou parar a gravação daqui a pouquinho. A Nilva, a respeito da agenda 12.1, Nilva, qual é a sua dúvida? Ela não sabe se fez certo. É isso? Eu recebi uma mensagem de um aluno, não sei se você... Eu recebi um correio tech perguntando se fez certo e tal. Ô, Nilva, eu acabei não corrigindo. Deixa eu ver se foi você. Foi você então que me mandou a mensagem, né? Oi, é que eu tô aqui no coisa da minha filha, eu saí, né? É assim, eu queria saber, é que assim, eu não sei se eu fiz certo, mas eu queria saber se chegou certo. Tá, deixa eu já ver agora, então, se eu Se chegou recebi a certo, atividade. vemos. Assim, não sei se fiz certo, mas se chegou, pelo menos assim, dizer que eu fiz, entendeu? Se chegou, tá feito. É, pelo menos, né? Deixa eu dar uma olhadinha, então, se eu Por recebi aqui, porque favor. eu acabei não corrigindo. Hoje de tarde eu corrigi algumas atividades do fichário 15, mas os anteriores eu não. Ó, eu recebi sua atividade, tá aguardando correção aqui, tá? Só não vou conseguir te dar um feedback agora. Ah, tá. Não, eu só queria saber se chegou. Eu mandei no ETEC, né? Chegou. ETEC, Chegou então sim. tá bom. Eu fico mais tranquila, então. Obrigada. Fica tranquilo. A gente, conforme a demanda vai chegando, a gente está corrigindo, gente, porque como está É, rodando a agenda 15 e a gente tem as agendas anteriores também, que do período de recuperação, então a gente vai fazendo, né, conforme, né, eu não sei, cada um tem a sua forma de organização, né, a gente dá prioridade às vezes para a última agenda e depois vai pegando as de as recuperação. anteriores, é. A Então, semana de recuperação é uma correria, né, Ale? É uma tristeza. é, A gente fica doido. na semana de recuperação, geralmente a gente demora um pouquinho mais para dar as devolutivas por conta disso, porque aumenta muito a demanda. Mas fiquem tranquilos, a gente está recebendo, se tiver algum problema, né? Não esqueçam de identificar, né? Que eu tive aluno que identificou errado a atividade de bloco de nota, dá uma conferida. Conforme a gente vai devolvendo, dando as devolutivas, dá uma conferida também na nota de vocês, porque a gente também pode acontecer erros, né? Como é algo meio que manual, então aí a gente pode arrumar, e é isso. E se vocês tiverem dúvida, pode também mandar um correio tech, né? Então, a gente está à disposição aí para ajudá-los. É isso aí. Beleza? Pessoal, então, Né, se ninguém tiver dúvida, não sei se eu vou falar com alguém aí ainda, mas desejo a vocês aí uma boa prova, né? Que vocês, espero que vocês tenham uma boa nota, né, nesse último exame aí. show de bola. É isso aí. Pessoal, então se vocês tiverem dúvidas que precisarem falar com a gente, é só mandar correio tech, né? E-mail, a gente vai estar lá aguardando vocês, tá bom? Vou encerrando a gravação por aqui. Quem estiver vendo a gravação também, se precisar da gente, só mandar correio tech, mandar e-mail, estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos, boa prova para vocês. Valeu, Ale, valeu, Joyce. Boa noite, gente. Até mais. Pô, Tchau, até mais. valeu, tchau, tchau.